Olá, internautas que estão ligados e conectados na JPTV e portal JP News. Estamos trazendo mais um programa Entrevista na Beira do Rio. Nosso entrevistado de hoje, uma pessoa muito conhecida e muito rodada pelo Brasil, é o jornalista Lemir Martins. Lemir, muito prazer. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Não sei se digo boa noite, boa tarde ou bom dia para os teus telespectadores, mas só que é uma saudação deles. Então que vale os três. É um prazer estar aqui na Beira do Rio, porque isso aí faz um pedaço da minha vida. Minha mulher é daqui. Eu hoje moro no Pareci, estou com 50 anos, comemorando 50 anos de jornalismo. E tudo bem, estamos aí. Bom, Lemir, nesse primeiro bloco vamos conversar um pouquinho sobre as tuas atividades na área jornalística no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Começaste na Última Hora. Vamos falar um pouquinho da Última Hora, que é um jornal que veio antes da Zero Hora, que tinha uma circulação nacional e era um jornal mais político, né? Tanto que acabou sendo cassado, né? A Última Hora foi um jornal fundado pelo Samuel Weiner, né? Essa ícone aí do jornalismo mundial, né? Não só brasileiro, e que defendia particularmente a filosofia do Getúlio Vargas e do PTB. É um jornal que se opunha, por exemplo, aos jornais conservadores do Rio e de São Paulo, né? O Globo, já na época, e em São Paulo o Estadão, que defendiam a oposição, que ajudaram a derrubar do Getúlio, aquela história toda. Então, jornais políticos. Eu tinha uma hora, então, ela tinha uma edição para o Rio Grande do Sul. A gente mandava notícias daqui, fotografias daqui, eles tinham um encarte de 4 páginas dentro da Última Hora Nacional. Como eles faziam com o Rio, eles faziam com São Paulo, Rio, né? E faziam com Minas Gerais e com o Paraná depois. Aí com a Revolução, na legalidade ela cresceu muito, né? Porque ela esteve aqui com a gente e tal. E depois com a Revolução o jornal foi cassado, literalmente, ele foi fechando. E aqui no Rio Grande do Sul, o redator o chefe da Última Hora aqui era o Ari de Carvalho, já falecido, um grande jornalista também, que eu tive o prazer de trabalhar com ele e de trabalhar na Zero Hora, ser um dos fundadores da Zero Hora. Como é que foi esse teu ingresso na Zero Hora? Como é que foi a participação na Zero Hora? Naquela época tinha o Jornal do Dia, né, que é um jornal católico dos padres, boa circulação, o Diário de Notícias, que é da cadeia dos associados, né? Tinha a Folha da Tarde Esportiva, o jornal esportivo diário. Que era da Caldas Júnior também, que né? Era da Caldas Júnior, a Folha da Tarde, que era da Caldas Júnior, que era realmente vespertino, às 6 horas da tarde. Não era o Matuto vespertino, hoje é de manhã, né? E tinha o Correio, né? Claro. E o Jornal do Comércio. E o Correio liderava? O Correio era o jornal maior penetração no interior, o jornal do interior. A Folha era mais na zona metropolitana, até por causa da logística. Na época não era tão fácil você ter uma circulação estadual, né? E eu então fui para... Aí surgiu a Última Hora, a Zero Hora, que foi um negócio do AI com os arrozeiros do Rio Grande do Sul. E o Dante Laitano foi o homem que era fiador junto ao Terceiro Exército, que tinha muita censura. E a gente foi lá para fazer a Zero Hora. Eu fui porque eu trabalhava eu tinha trabalhado no Palácio e depois trabalhava na sala de imprensa da Prefeitura. Falei para você antes, com o Ibsen Pinheiro, que foi senador, deputado e tal. Com o Dilamar Machado, que foi deputado também, falecido, grande jornalista, radialista. Hoje os filhos dele estão na Gaúcha, né? O André Machado é um dos filhos dele. E o Assis Hoffman, que ele tinha trabalhado comigo, me convidou para ir para Zero Hora. Então a gente foi lá, trabalhei uma semana, quando a gente faz número 0, depois fui ao Rio, a São Paulo, para trabalhar lá, mas acabei voltando. E fiquei aqui até 1900, eu estou falando de 64 isso. 64. Fiquei até 1967, quando eu fui definitivamente para São Paulo. Como é que foi essa briga da Zero Hora com o Correio do Povo? Hoje, logicamente, a Zero Hora ganhou uma supremacia, até porque o Correio do Povo teve um hiato e teve um período que não circulou, né? Como é que foi essa briga, esse início da Zero Hora para competir com o Correio do Povo? A Zero Hora, o Correio do Povo era um jornal conservador. A Folha era o jornal mais de vanguarda, da Caldas Júnior, né? E a edição de esporte era um jornal de esporte. Mas era muito difícil concorrer com o Correio do Povo, até porque a Zero Hora rodava nas oficinas do Jornal do Dia, ela não tinha oficina própria. E várias vezes atrasaram e tal. Até que ela conseguiu meio se emancipar. E aí a Zero Hora tem que fazer justiça. Ela deu um grande salto quando o Maurício Sirotsky, sobrinho, se associou
ao Ari de Carvalho, só se comprou as cotas dos arrozeiros da época. Então deu um pulo, porque o Maurício é um homem dinâmico, né? Junto com o Ari, que era um técnico do jornalismo, e desagou na RBS de hoje, né? Que é uma coisa. E as Horas foi sempre um jornal de vanguarda. Eu lembro que em 66 eles me colocaram junto com a seleção brasileira. Eu fiquei 3 meses com a seleção brasileira, Caxambu, Lambari, Serra Negra, Petrópolis, Teresópolis, né? 3 Rios, mandando filme por avião e notícia pela onda curta da gaúcha, porque é impossível você ter o telex no interior do Brasil, só com tambor mesmo, né? E foi uma bela experiência. E a gente dava os treinos todo dia, porque aquela seleção era maluca, a seleção de 66, tinha 44 jogadores e o Dudu gripado e o Ditão errado, que tinha 2 ditões. Você pode dizer ditões, 2 ditão, um no Corinthians e um no Flamengo. Era para convocar o do Flamengo, do Corinthians e convocar o do Flamengo. Então a seleção que tinha 4 jogos por dia, treinava com outros que foi e a 0 Hora então passou que naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Era corpo a corpo com a notícia, era queima-roupa, você tinha que fazer e mandar. E a 0 Hora resolveu investir nesse tipo de jornalismo. Quer dizer, tinha um homicídio lá em Bagé, vamos supor, a gente ia para lá fazer o rescaldo, fazer as coisas que tinham. Tinha um famoso caso do Júlio dos pés cortados, uns policiais que soltaram uns presidiários, né? Cortaram os pés dele, botaram na areia tal, porque queria que eles confessassem, uma série de coisas. Então a gente fazia um romance daquilo, né? E essa foi que até forçou, hoje o saudosista cada um pode negar, mas forçou a Folha, não o Correio. O Correio era aquela coisa, né? Que só se deu mal na época do Delfim Neto, quando eles tiveram um problema de circulação, tiveram um problema de papel, tentaram salvar o Correio, mas o Correio já não tinha mais aquele jogo de cintura que deu a 0 Hora, que era um jornal jovem, de gente muito jovem, e porque estava havendo uma modificação na imprensa brasileira, entende? Já não era mais aquela acomodação, tinha que a luta, porque você não tinha ainda a televisão como você tem hoje, então a televisão chegava à noite em alguns lugares, né? E os jornais disputavam o dia. E aí a 0 Hora se propôs a fazer isso, e foi uma briga muito boa, era uma Davi contra o Guris, porque o Estadão, o Correio tinha, era a Calda Júnior, uma coisa maravilhosa, uma equipe fantástica. Você dizia, na época que o Breno Caldas, né, que era então o diretor, foi o último, sempre diretor do Estadão, do Correio do Povo, era o 3º lugar em poder no Rio Grande do Sul. Era o governador, o prefeito de Porto Alegre e o diretor do Correio do Povo. Tá certo. Lemeiro, como é que foi a tua participação no Estadão, já lá na capital paulista? Foi muito boa, porque eu comecei como fotógrafo. Eu passei a escrever depois, quando fiquei fazendo Fórmula 1, que eu fiz 300 grandes prêmios de Fórmula 1 e tal. Mas foi muito bom, porque lá também era uma experiência muito boa, por 3 motivos fantástico de guia de jornalismo. O Estadão, que é aquele jornal circunspecto, né, conservador, mas um jornal de muita credibilidade, um jornal de muita liberdade. Era um jornal conservador e Oliveiros, por exemplo, que foi o grande editorista, era comunista. Mas o doutor Júlio não tinha nada contra a orientação política ou ideológica. Ele tinha com a capacidade de jornalista. Então ele trabalhava lá, gente. E tinha também o Jornal da Tarde, que então o Jornal da Tarde é um jornal revolucionário. Ele não dava notícia, não era preocupado só com as notícias gerais, não. Ele pegava um assunto da cidade e esgotava. Por exemplo, a chegada da rainha. Nós ficamos 18 repórteres, desde quando ela chegou em Recife, até quando ela foi embora, diuturnamente com a rainha. 2 repórteres para fazer moda e comportamento, um para fazer segurança e coisa de polícia, outro para fazer o lado político, outro para fazer o site, né, em volta e tal, e fotografia de tudo. Então ele dava assim, acabava com o assunto. Quando prenderam um bandido à luz vermelha, para os jovens que não sabem, um cara de Santos que entrava nos apartamentos das mulheres, solteironas, né, e muitos acabaram se apaixonando por ele, aquela síndrome de Estocolmo, aquela história lá, que ficaram sequestrados. A gente, quando prenderam, a gente deu o jornal inteiro. Deu mais de 50 fotografias do jornal. Acabava com o assunto. Daí na casa da mãe, no pai, onde podia ir. Então, esse era o Jornal da Tarde que o Mino Carta, que fundou a 4 Rodas, depois fundou o Jornal da Tarde, depois fundaria a Veja. Depois a Isto É, depois a Carta Capital, né? O Mino Carta tive o prazer de trabalhar com ele, foi um cara sensacional. Então, para mim, foi um prazer você trabalhar para 2 tipos de jornais diários. O Estadão, o Jornal da Tarde, um jornal leve, de acontecimento. Eu cheguei a publicar 104 fotografias numa edição. O que era a edição? Os buracos de Porto Alegre, de São Paulo.
né? Todos os buracos do Maluf, que o jornal era contra o Maluf. E no Estadão você viajava muito também, fazia muita matéria comportamental, mas sempre dentro de um estilo. Tanto que o Jornal da Tarde ficava numa ala do edifício, né? Era no edifício Jaraguá, hoje está lá na Marginal. E o Jornal da Tarde ficava no outro lado. Os diretores não passavam, o doutor Júlio Mesquita, os irmãos, não passavam no Jornal da Tarde, era uma bagunça. Eles passavam pelo Estadão. Muito bom, foi muito bom, grande experiência, excelente tempo. Tive prêmios Foca de Ouro, tive prêmios ESSO lá. Foi uma grande experiência. Olha, Murilo Felisberto, Mauro Ivan, Paulo Ivan, o Ivan Ângelo, só falando nos Ivans, o Mitter, Fernando Mitter, todos eles trabalhavam, eram gente lá. Era mineiro e gaúcho que tinha naquele jornal. Tá certo. Estamos conversando com o Lemir Martins, jornalista. Depois, no próximo bloco, vamos falar com ele sobre a participação dele na fundação, né? Participou como fundador da revista Placar, uma das revistas mais conceituadas esportivas do Brasil. No próximo bloco.